chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. E não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Nós nos lembramos de onde o Senhor nos tirou, Deus, e aonde nós chegamos na Tua presença. Bendito seja o Teu nome. Por isso declaramos que não há Deus como Tu, não há Deus maior, não há Deus tão grande, não há Deus tão poderoso, tão misericordioso. O Deus que despedaça todas as nossas defesas e nos atrai com o Seu amor. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande.
pelo privilégio que temos de poder Te adorar, Te glorificar e Te bendizer com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso entendimento. Com tudo que há em nós Te adoramos, nós Te louvamos. E pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco através da Tua palavra, no Teu servo. Nossa alma tem fome e tem sede de ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diácono Gilmar, me ensina a palavra de Deus. É uma alegria mais uma vez estar aqui com os queridos, podendo prestar um culto ao nosso Deus. Como é bom iniciarmos o nosso dia fazendo algo tão especial para as nossas próprias vidas, senão nós nos dispomos a nos achegar diante de Deus. Os mais beneficiados somos nós mesmos. Queria compartilhar com os irmãos o texto que está no livro de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15. A palavra de Deus, ela é repleta de ensinamentos para as nossas vidas. E por muitas das vezes nós somos insistentes para muitas coisas, mas às vezes para aquilo que deveríamos insistir, nós desistimos fácil demais. Essa é a verdade. Nós vamos ver isso na palavra que nós vamos compartilhar com os irmãos. Mateus capítulo 15, versículo número 21. Mateus 15, 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, e vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não vim enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Até aqui, meus irmãos. Por que eu disse que às vezes das coisas de Deus, que era para a gente ser mais insistentes, ser mais persistentes, não desistir, às vezes nós desistimos com uma facilidade muito grande. E aquilo que talvez nem deveríamos dar tanta importância, nós insistimos, tentamos, retentamos e vamos tentando. É exatamente isso, meus irmãos. Porque tudo que nos achega à presença de Deus, ao nosso olhar humano, nossa carne, parece que é cansativo, parece que está demorando, parece que Deus está atrasado em responder, quando na verdade Ele não trabalha com o nosso tempo, com esse relógio aqui. E o relógio de Deus, ele nunca se atrasa. Às vezes nós ouvimos falar assim: não, Deus está preparando uma bênção para você, conversa. Por que eu falo que é conversa? Deus é Deus, Ele é a própria bênção. Ele não precisa de preparar a bênção para você, Santinho. Pelo contrário, pastor, Ele nos prepara para receber a bênção que já está com Ele, já é pronta. Ele é a própria bênção. Porque às vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor, e se Deus der no momento que nós estamos pedindo, a gente desvia. Aí a gente sobe a cabeça, a gente desvia do caminho, a gente começa a usar aquela bênção para oprimir o irmão que está do lado. Então Ele tem que preparar nossos corações primeiro para depois receber a bênção, porque a bênção ela vem de um Deus que Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é eterno. Meus irmãos, essa mulher, qual nós lemos aqui, a mulher cananeia, os irmãos perceberam que o nome dela nem citado é, mas ela tem uma importância muito grande, e ela vai nos ensinar coisas maravilhosíssimas. Nós vamos tentar enxugar o máximo aqui, porque o nosso tempo é corrido, né? Nós temos afazeres. Mas ela, certa feita, os discípulos
como Jesus sempre estava trabalhando, sempre envolvido em alguma coisa. Ora ele estava ensinando aqui, ora ele estava curando, libertando, ressuscitava um morto, vai daqui, vai dali, sempre ativo. O Rei dos Reis sempre trabalhando em prol do homem. Olha que interessante. E hoje, muitas das vezes, por isso aqui, eu falo, vou parar na caminhada, hoje eu não vou ir não, deixa para o outro. Se eu não for, o Marivaldo resolve. Mas você faz falta, meu irmão, você faz falta. O Senhor conta com você. Se não fosse assim, quantas passagens na Bíblia que o Senhor vai fazer questão de... Vou usar um exemplo muito rápido aqui, quando Lázaro está ali morto, já sepultado há 4 dias, e Jesus chega e ele manda eles removerem, ele chega até no túmulo ali, né, na sepultura, e manda que eles tirassem a pedra. Tudo que Jesus já tinha feito era muito simples, pastor. Ele estalar o dedo, dar uma ordem, seja lá o que for, e aquela pedra virar pó, se evaporar, sair dali sozinho, sair voando, enfim, até a montanha sair toda ali, ficar só Lázaro. Mas ele manda tirar a pedra, porque aquilo que é para mim e para você fazer, isso ele não faz, porque senão, meus irmãos, perde o sentido da coisa, fica muito fácil. E o homem gosta de facilidade, o ser humano ele gosta daquilo que é fácil, mas não é esse o intuito. E eles queriam, os discípulos queriam que Jesus tivesse um momento de descanso, de relaxar ali. Eles foram convidados por uma pessoa daquela época, que a Bíblia também não relata o nome dele, para um almoço, pode ser um jantar, a Bíblia não especifica, uma refeição na casa de uma pessoa, e os discípulos estão juntos. Então eles vão fazer de tudo para que ninguém saiba que eles estão levando Jesus para ali, porque senão espalhasse a notícia que Jesus estava na cidade, estava passando por ali, logo eles estariam rodeados de uma multidão de necessidade, curiosos, enfim, de N pessoas. Então eles vão com todo cuidado, e de repente aparece essa mulher, e ela não aparece de qualquer maneira, ela vem de longe, ela avista Jesus, os discípulos, ela começa a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E explica por quê, porque minha filha está miseravelmente demoniada. Essa mulher, meus irmãos, vale ressaltar que ela não era crente, possivelmente ela nunca tinha tido um encontro com Jesus, mas de alguma vez na sua vida, em algum momento da sua história, ela ouviu falar. E quando ela ouve falar dos feitos de Jesus e das maravilhas, acendeu no coração dela a esperança de um dia poder ter um encontro com Ele. E agora ela está passando um momento muito difícil na sua vida. Sua filha está endemoniada, está sendo oprimida, torturada ali por Satanás. E o interessante é que ela fala assim: tem misericórdia de mim, que minha filha está. Era muito mais fácil ela falar: tem misericórdia da minha filha. Mas ela está pedindo Jesus para ter misericórdia dela. Ou seja, ela está demonstrando com isso que ela pegou. O certo, ela viveu o momento ali com a sua filha, todo o sofrimento, toda aquela situação difícil. E ela pegou aquela dor e foi até Jesus. Por isso que ela fala: tem misericórdia de mim, e explica o porquê. E o interessante, meus irmãos, que a primeira vez que ela vem gritando, vai dizer assim, ó: Senhor, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Às vezes, meus irmãos, nós não estamos preparados, às vezes, por respostas que Deus vai dar para a gente, e muito menos pelo silêncio. Porque às vezes nós estamos pedindo algo e na nossa cabeça a resposta que nós queremos é a melhor, mas Deus sabe de todas as coisas, que nós conseguimos enxergar só até ali. E Ele sabe toda a nossa vida, até nosso futuro, que nós nem imaginamos. Então às vezes nós não estamos preocupados, e muitas das vezes nos entristecemos com isso. Nós pedimos algo, imaginando que Deus vai dar, e Deus dá uma resposta contrária. Ou, como nesse caso, Ele não respondeu palavra. E se fosse nos dias de hoje, aquela mulher teria ficado muito chateada, talvez pensando: eu vim de longe e eu ouvi falar tantas coisas boas de Jesus, e agora eu chego aqui diante dele com esse pedido tão crucial, tão importante, com essa necessidade tão grande,
E ele nem me deu ideia, nem me deu bola, não falou nada comigo, simplesmente continuou andando, porque nós fomos analisar como se eles estivessem andando em direção a essa casa. E meus irmãos, talvez, por que eu disse no início que às vezes a gente desiste fácil das coisas que nós deveríamos insistir? Talvez essa mulher, ela poderia muito bem falar, quer saber? Jesus não é tudo isso aí que eu ouvi falar, não. Baixar sua cabeça e voltar para a sua vida, voltar para a sua luta, voltar lá para a sua filha endemoniada sofrendo. E sabe o que ia acontecer? Não ia receber sua bênção. Mas essa mulher, ela é insistente, meus irmãos. Ela não desiste das coisas que ela precisa insistir. E ela entende que isso daqui é uma coisa que ela não pode simplesmente desanimar, se abater e ir embora. Ela precisa dessa bênção. Ela foi ali com esse intuito: eu preciso receber, eu não posso voltar para casa com a minha filha desse jeito. E ela continua gritando pela segunda vez: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente demoniada. E com isso, meus irmãos, os discípulos, com aquele intuito de não deixar ninguém saber que Jesus estava na cidade, porque senão daqui a pouco Jesus não ia ter descanso nenhum, pelo contrário, ia continuar trabalhando, sempre envolvido ali com a multidão, né? Eles chegam perto de Jesus e falam: Senhor, despede essa mulher. Ela vem gritando, fazendo uma arruaça, uma bagunça. Daqui a pouco está todo mundo aqui sabendo que o Senhor está no nosso meio aqui. Pronto, não tem como nem a gente andar mais, que a multidão vai cercar. E Jesus vai dar uma palavra agora para os discípulos. Só que quem está pedindo é a mulher. E ele vai falar com os discípulos assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que interessante. Ele deu essa resposta para os discípulos, que fala para ele dispensar aquela mulher, deixar ela embora logo. E o intuito dos discípulos aqui não era assim. Eles poderiam muito bem, a palavra poderia muito bem dizer que eles chegaram para Jesus: essa mulher, com certeza, ela está necessitada, que ela vem gritando, abençoa ela logo, responde, dá essa bênção que ela tanto quer e despede ela. Não, eles vão dizer: despede-a, simplesmente assim. Eles como homens, apesar de ser discípulos de Jesus, de estar ali, de estar envolvido com tudo aquilo, todo o ministério de Jesus, tudo que ele já tinha feito, tudo que eles já tinham presenciado, eles só queriam que aquela mulher parasse de encher a paciência, mais nada. Eles não estavam... Só que Jesus é diferente, meus irmãos. Oh, glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã com o nosso coração grato, feliz. Ele não olha segundo o que eu e você conseguem olhar, mas ele olha para dentro do nosso coração. E quando ele ouve aquela súplica, aquele pedido com tanta intensidade daquela mulher, no seu coração, no seu íntimo, ele já pegou a dor dela. Ela ainda não sabe, mas ele já pegou a dor dela e já está vivendo aquela dor que ela está passando. E meus irmãos, e ela vem gritando. Jesus dá essa resposta para os discípulos. E mais uma vez ela podia pensar: mas por que ele está respondendo com esse monte de homem? É eu que estou pedindo. Mas em nenhum momento a palavra diz que ela reclamou, que ela desanimou, que ela questionou. Nenhum momento. E ela continua gritando. E meus irmãos, Jesus, ele aperta um pouco mais. E muitas das vezes é isso que ele faz comigo e com você. Às vezes nós achamos que está difícil. Aí Jesus ele sabe o seu limite, ele sabe o meu limite. E às vezes ele aperta mais um pouquinho, pastor. Parece que vai quebrar, parece que a gente não vai aguentar. Mas ele sabe até onde ele pode arrochar, porque é por amor. O diabo das nossas almas, os inimigos, as pessoas aí fora, muitas das vezes ele vai tentar, mas é para te destruir. Mas o Senhor não. Ainda que parece que nós vamos... Dessa vez eu não aguento, essa luta está difícil demais. Mas ele sabe até onde ele pode te provar, porque ele é o dono da bênção. Logo ali na frente, a resposta já está na mão dele. E ela vem gritando, aí ele aperta um pouco mais. Primeiro, ele não dá resposta nenhuma, dá para ela o silêncio e continua caminhando. E na segunda vez, ele dá uma resposta mais voltada para os discípulos, ou seja, continuou deixando ela no vácuo, né? A gente costuma usar essa expressão. E agora na terceira vez ele vai apertar um pouco mais. Ela vem gritando e ele fala, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Meu Deus, aí apertou, hein, pastor? Cachorrinho.
Mas eu sempre gosto de relembrar que Jesus não está ofendendo aquela mulher, não, pelo contrário, ele usou uma expressão, porque essa palavra está registrada em Marcos também, onde Marcos já registra a parte que eles estão dentro da casa dessa pessoa que convidou eles. Então, por certo, nessa parte aqui eles já chegaram ali. Então ele vai usar essa expressão porque era um almoço, um jantar, seja lá o que for. Então Jesus vai usar essa expressão de como que vai pegar o pão da mesa e dar para o cachorro. Não tem como. O alimento é para os filhos, é para quem está convidado. E eu volto a falar, aquela mulher não conhecia Jesus, não tinha experiência nenhuma com ela até esse momento. E agora, meus irmãos, se nós trouxermos para os nossos dias, com certeza ela ia tirar um smartphone, um iPhone da vida aí, desses caras, ia fazer um vídeo ali e falar, tá vendo aqui, ó, Jesus que eu tanto ouvi falar bem, olha que primeiro ele não me respondeu, me deu as costas, depois ele respondeu para aqueles homens, me deixou aqui sem solução, e agora ele me compara com, olha só, meus irmãos, ia ter feito uma arruaça. Mas mais uma vez eu falo, em nenhum momento aquela mulher reclama, essa mulher é incrível. E ela não era crente. E às vezes eu e você que somos crentes, como eu disse no início, a gente desiste muito fácil, pastor. A gente abre mão, não deixa pra lá, não vou incomodar mais não. Aí ela vai. Quando Jesus fala assim, uma observação rápida aqui para nós caminharmos para o final, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los no cachorrinho. Quando ele fala não é bom, ela entendeu o recado. Porque se ele falasse assim, eu não posso, ou é impossível eu pegar o pão da mesa e deitar os cachorros, aí pronto, aí ele fechava qualquer sombra de esperança que ela tivesse. Mas quando ele fala não é bom não quer dizer que não pode fazer. Olha que mistério. Jesus lança aqui uma situação que aquela mulher prontamente ela pegou o mistério. Aí ela entra no coração de Jesus agora, que ela vai falar, quando ele fala isso, ela fala bem assim, e ela disse, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Meus irmãos, quando essa mulher fala isso daqui, Jesus se maravilha, porque ela entendeu o mistério que Jesus estava fazendo ali, todo aquele acontecimento, e ela entrou justamente naquilo que Jesus apontou. Era como se ela estivesse falando assim, Senhor, eu entendo que a bênção maior, a fartura, o banquete é para os convidados. Eu não sou convidada, eu não sou discípulo, eu nunca te servi, nunca tive com o Senhor, mas uma bênção, qualquer coisa que o Senhor tiver para mim, eu recebo, que eram as migalhas, que para ela uma bênção, talvez essa que ela precisava, era uma migalha de tudo que aqueles discípulos já tinham vivido, e para ela já estaria maravilhoso, que era o que ela precisava. Sabe o que Jesus vai responder, meus irmãos, quando nós encerrarmos? Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando aquela mulher entendeu, ela não desistiu, ela persistiu. Ela sabia para quem que ela estava pedindo. Não era para um vizinho, não era para uma pessoa importante, era para o Rei da Glória. Era para o único que poderia responder a sua situação, e não só responder, mas resolver. Porque muitas vezes a gente fala, a gente conversa, a gente desabafa para pessoas que só vão poder no máximo ouvir e falar, dá um tapinha no ombro, não, pode deixar que daqui a pouco se resolve, estou contigo. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Não, pastor, pode deixar que eu estou com você. Aí se o pastor precisar, cara, quem disse que eu estou com ele? Estou nada, meus irmãos. Nós vivemos isso várias vezes, creio que os irmãos também. Quando essa mulher ela chega ali dentro da casa, nesse último momento, ela chega, a palavra que vai falar, os irmãos podem ler com calma depois, ela se prostra aos pés de Jesus e ora, porque agora ela está dentro da casa daquela pessoa, daquele convidado. E você não podia de forma alguma adentrar na casa de alguém sem ser convidado. Os discípulos de Jesus foram convidados para aquele momento. Então ela já chega e se prostra aos pés de Jesus, porque se ela chega ali de qualquer forma, a primeira coisa que ia acontecer, ela ia ser expulsa de dentro daquela casa. Só que quando ela toma essa atitude de chegar e se prostrar diante dos pés de Jesus, aí ninguém pode tocar nela. Ela está diante dos pés do Mestre. Meus irmãos, nós estamos vendo aí rumores de guerra, destruição, muita gente preocupada. Será que vai ter uma terceira guerra? A gente só ouve falar nisso hoje.
Mas se tem um lugar que nós estamos seguros, é aos pés de Jesus. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui essa manhã, e todo dia nós vamos buscando e fazendo. Quando nós estamos aos pés de Jesus, não tem guerra, não tem diabo, não tem situação nenhuma que pode te atingir, porque é o único lugar que ninguém pode tocar em você. Até dentro da sua casa hoje, que era o lugar mais seguro que nós tínhamos, não está mais seguro. Porque vem alguém, arromba ali e faz uma maldade. Mas aos pés de Jesus, glória a Jesus, aí ninguém pode te tocar. Meus irmãos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Lembre de não desistir de qualquer maneira. Não desista fácil. Ainda que parece que Jesus não está te ouvindo, que a pessoa está demorando a chegar. Quantas vezes nós passamos por situações assim? Só que Ele é o Rei da Glória. Ele é o que pode resolver. Ele tem a solução para a sua causa. Só basta você e eu não desistir e continuar firmes buscando na presença e sempre aos pés de Jesus, que é onde ninguém pode te tocar. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade.